Muito prazer, pessoal. Meu nome é Mauro, eu sou sócio proprietário junto com o Rui e o Breno do Grupo Bambusa, que é constituído pela empresa Bambusa Arquitetura e Bambusa Ateliê. E hoje, como vocês sabem, a gente está dando início à nossa jornada no mundo do bambu por intermédio da Secretaria de Cultura de Maringá, o Prêmio Aniceto Mate, a Prefeitura de Maringá, a Universidade Estadual de Maringá, que cedeu o espaço e oficializou o nosso projeto como um evento de extensão, e a Secretaria do Meio Ambiente, que disponibilizou o Parque Buracão, onde a gente vai realizar uma intervenção artística com construção de uma escultura desenhada pela nossa querida arte educadora Caroline Trajano e executada por nós, da Bambusa Bioarquitetura. Bom, primeiramente, eu tenho que dizer que eu fico muito feliz por estar aqui na UEM realizando esse curso. Alguns já sabem, mas a UEM foi a minha casa por um bom tempo. Eu tenho grandes recordações desse espaço, primeiro como aluno, depois como bolsista, funcionário e aluno ao mesmo tempo. Eu lembro de entrar aqui na UEM às 7 horas da manhã e sair só às 11, 11h30 todos os dias. Lembro dos primeiros passos da minha filha nos corredores da Pró-Reitoria de Ensino da UEM. Então, para mim, pessoalmente, é uma imensa satisfação poder realizar esse curso tanto online para vocês, disponibilizado para todo o Brasil de forma gratuita, quanto presencial aqui na Universidade Estadual de Maringá. Hoje, como um palestrante, um tutor de algo que eu dediquei aí a anos e anos de estudo e prática num lugar que eu amo muito, que é a UEM, E eu acredito muito também nessa universidade pública estadual. Bom, pessoal, o projeto que a gente está iniciando nesse encontro, ele é fruto de alguns anos de dedicação a projetos de formação, projetos culturais e principalmente do esforço da nossa equipe que eu tenho aqui na Bambusa Ateliê. Então, eu queria agradecer imensamente ao nosso diretor de marketing, Breno, e a nossa nova colaboradora, a Carol, que tem criado aí uma série de projetos junto conosco, tá bom? Que fizeram aí, então, desse sonho de incentivar a cadeia produtiva do bambu, que era meu, possível na nossa região, Mas eu também tenho que agradecer aos grandes mestres do bambu, grandes incentivadores do bambu, as associações estaduais, federais, como a Bambu BR, a Bambusque, a Bambu PR, no Paraná. Tenho que agradecer a todos eles por tanto incentivo, por tanta pesquisa, por tanta divisão de conhecimento que fez possível estar aqui hoje ministrando um curso tão completo para vocês assim. E também agradecer aos povos originários que vieram antes e carregam aí em si a verdadeira arte brasileira com o bambu nas suas tradições. Bom, pessoal, o curso gratuito de bambuaria, que a gente está iniciando hoje, ele tem como base o nosso curso online de Bambu Ouro da Terra. Um material muito completo, com mais de 12 aulas, que eu me forcei muito, de maneira a criar um curso capaz de ajudar as pessoas a entender a cadeia produtiva do bambu, ajudá-las a entender as nuances, características, métodos de tratamento certificados, métodos de tratamentos eficientes. Eu criei esse curso para ajudar os bambuzeiros que estão iniciando e aqueles que já estão na prática a entender melhor o seu mercado. Mas e o nosso curso, pessoal? Bom, o nosso curso ele vai ser dividido em 3 grandes etapas. A primeira etapa é uma etapa teórica, onde a gente vai ter 5 aulas completas, tá? Eu condensei, então, aqueles 12 aulas do nosso curso online completo em 5 aulas, tá bem? Que vai acontecer de maneira presencial, para os alunos selecionados nos editais que estão acompanhando a aula ali, mas também vai acontecer de maneira online. Então, a gente vai disponibilizar essas aulas, como a de hoje, para todo o Brasil ter acesso, tá bom? A segunda etapa do nosso curso já é uma etapa prática no artesanato e movelaria. A gente vai construir, junto com os alunos, algumas peças que têm importância para a Secretaria de Cultura, que têm usabilidade dentro da Secretaria de Cultura. Essas peças vão ser depois disponibilizadas para a Secretaria e também elas vão ser expostas lá no Museu da Secretaria de Cultura de Maringá, tá bom? E aí a terceira etapa é a intervenção artística. Então a gente vai fazer uma intervenção artística com uma escultura que tá muito legal. Vou trazer para vocês numa próxima aula para vocês conhecerem também, vocês do online. Mas é uma escultura de mais de 7 metros de comprimento, toda construída em ripas de bambu, de uma mulher grávida, Bem legal, que a gente vai montar. Eu vou trazer na aula online também a artista Caroline Trajano explicando um pouquinho melhor
melhor sobre essa escultura. E os alunos vão ter a chance, então, de participar de algumas etapas dessa obra junto com a equipe da Bambusa Arquitetura, que vem construindo e criando uma série de esculturas com ripas de bambu muito interessantes, tá bom? Bom, o que a gente vai trabalhar nessas aulas práticas? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre a história do bambu e também sobre o bambu na América Latina e no Brasil. Como que foi esse movimento tímido de crescimento dessa cadeia do bambu, entendendo uma cadeia internacional, como o Estado brasileiro passou a incentivar essa cadeia produtiva e cultural nos âmbitos internacionais, federais, estaduais e municipais. Como tudo isso aconteceu, é um pouco do que a gente vai discutir nessa primeira aula introdutória. Na aula 2, a gente vai começar a discussão com a distribuição geográfica e taxonômica e depois partir para um tema um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais difícil, né? Conversando aí sobre as características anatômicas e morfológicas do bambu. Como que a planta é dividida, né? Como que são as características de cada parte dela? Quais são os tipos de raízes ou rizomas que o bambu tem? Como que é o comportamento desses rizomas e dessa planta, né, que faz dela aí esse grande potencial econômico. Além disso, a gente vai apresentar algumas das espécies mais utilizadas no Brasil e no mundo, espécies disponíveis no mercado e também quais dessas espécies você consegue encontrar aqui em Maringá, tá bom? Em região. Na aula de número 3, a gente vai começar um tópico extremamente importante para aqueles que querem se aprofundar aí no mundo do bambu, onde a gente vai conversar sobre a produção, cultivo e manejo, indicando métodos de reprodução, métodos de propagação e os principais procedimentos do manejo, como eu cuido de um bambuzal para poder estar sempre colhendo como sadios, tá bem? Então, para que então depois, na aula 4, a gente possa aprofundar o nosso conhecimento sobre corte e colheita, ensinando sobre identificação visual, identificação por marcação, critérios de corte, regras de colheita, identificações de graus de maturidade, ferramentas e dicas práticas de como fazer, baseado aí na nossa experiência. Além disso, a gente vai conversar sobre métodos de tratamento, mostrando mais de 10 tipos diferentes de tratamento, as suas vantagens, desvantagens, como utilizar e quais são os macetes que a gente utiliza nos tratamentos que a gente utiliza aqui na Bambusa, tá bem? E na aula 5, que é a nossa última aula, a gente vai conversar novamente sobre o bioconstrução. Além da aula, é claro, vai ter 2 palestras muito interessantes que vão acontecer aqui na UEM. A gente vai tentar transmitir elas ao vivo através do Instagram e do YouTube também, tá? Mas nem sempre a gente está conseguindo fazer essa transmissão pela instabilidade da rede na Universidade Estadual de Maringá, tá bem? Mas a gente vai tentar fazer essa transmissão e nessa palestra a gente vai conversar sobre o uso do bambu dentro da bioarquitetura e da bioconstrução. Como ele vem sendo utilizado, quais são as vantagens de utilizar ele, como o mercado tem absorvido essa questão. Aí o Rui, que é o nosso arquiteto, né, e urbanista, vai estar conversando com vocês sobre isso, além de uma palestra muito legal sobre economia solidária, o bem viver e as artes, né, junto com a artista e educadora Caroline Trajano, que participa aqui do nosso projeto. Na última aula, então, que é nesse mesmo encontro, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o bambu na construção civil e no artesanato. Quais são os tipos de corte utilizados, macetes, as aplicações e aí fechando então o nosso ciclo teórico para aí depois partir para as aulas práticas que eu já citei para vocês. Mas bora lá começar a aula de hoje então, pessoal? Bom, nessa aula, como eu já falei para vocês, a gente vai conversar sobre a história do bambu, a sua origem, a influência nas diferentes sociedades e como o bambu é uma cultura a ser resgatada na América Latina, tá? Mas antes eu gostaria de trazer um pequeno texto que eu encontrei lá no blog da psicóloga Márcia Lucena Saraceni e pertence à autora Lena Rodrigues, tá bom, pessoal? É um texto muito interessante que ele se chama Reconhecer o que o momento presente exige e confiar. Esse texto, gente, antes que eu comece a leitura, ele tem algumas questões que eles não são propriamente ditas do bambu, né? Ele cita semente, mas é um texto que tem uma sabedoria muito interessante para quem quer iniciar ou tá numa jornada já da bambuaria, tá bem? Eu vou estar lendo ele para vocês. Vou começar agora. O bambu simbolicamente representa paciência, determinação e serenidade e origem. A semente, depois de colocada no solo, demora muito tempo para apresentar sinais externos de que vai vingar.
No início, a semente se transforma no bulbo e depois de algum tempo surge um pequeno broto. Esse broto permanece inalterado sobre o solo por um longo período de tempo. Somente depois que as raízes já atingiram dezenas de metros ao longo de 5 anos incessantes de trabalho, é que o broto começa a se projetar para fora da superfície. Aí, em pouco tempo, o bambu cresce vertiginosamente e atinge alturas de até 25 metros. Ao observar esse comportamento, os chineses aprenderam a importância da paciência e determinação. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam rapidamente e ficamos impacientes diante da demora nos resultados. Se a preocupação for mostrar resultados imediatos, corre-se o risco de sacrificar as bases, o alicerce, e com isso, coloque-se tudo a perder. O bambu simplesmente faz o que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito, e faz tudo com serenidade, segurança e coragem. Não pensa nos resultados, nem sofre por antecipação. O bambu, assim como o sábio, tem confiança plena no processo, nos movimentos da natureza e na perfeição do universo. Então, pessoal, assim deve ser a nossa caminhada na bambuaria, né? Estabelecendo bases fortes através de estudo contínuo, práticas em pequenos trabalhos, oficinas, vivências, discussões em grupos e associações, cursos, né? A gente tem que antes de fazer uma grande construção, fazer a maquete, fazer a nossa base, ter um conhecimento, domínio e confiança, tá? Fazer um grande projeto, para fazer um grande projeto, você precisa de engenharia, arquitetura e muita confiança e muito domínio de técnica que você vai estabelecendo lá na sua base, tá bom? Eu quis trazer esse processo para trazer justamente essa discussão para vocês. Bom, mas vamos lá falando um pouquinho da origem do bambu, tá bom? A palavra bambu em si, gente, a origem dessa palavra, ela ainda é um mistério para os etimologistas, assim como as diferentes espécies ainda é um enigma para os botânicos, tá? O bambu ele tem muito a ser descoberto, ele é bem difícil de identificar e tem muito a ser descoberto, mas a origem da palavra também. Então, tem uma lenda, né, que diz que antigamente o bambu ele era usado em cerimônias religiosas chinesas, tá? E acredita-se nessa época que o ruído provocado pela explosão entre os entrenós espantava os maus espíritos, fazendo que os deuses, então, pudessem atender às preces daqueles que estavam ali. Daí, na lenda, se diz que a origem da palavra bambu ela vem justamente do estalido que ele provoca durante a sua explosão. Então, ele começa a aquecer e fica... bum, e explode. Mas Greco e Cranberry, lá em 2010, em uma de suas publicações, ele nos diz que o termo bambu ele foi, na verdade, introduzido originalmente, né, pelo naturalista sueco Carlos Linneu, né, entre 1707 e 1778, que a partir do idioma hindi adotou então a terminologia mambu ou bambu. No nosso idioma, já, a gente tem aí mais de 40 nomes diferentes para o bambu, tá bom? Todos originários do Tupi-Guarani, como taboca, taguaruçu, cambajuva, taboquinha, são nomes comuns, né? E o mero significado desse nome, ele carrega também as características dos bambus nativos brasileiros, segundo Figueira Gonçalves em 2007, Figueiras e Santos Gonçalves em 2007, tá, pessoal? Então, é muito interessante a gente notar essa aproximação do nome, né, com a característica aqui no Brasil. E a gente vai ver lá nas espécies que essa questão também acontece no nome científico, tá bem? Bom, e quanto à origem, né, por si só? A gente tem, na nossa história, segundo os estudos, né, que o apontamento do primeiro surgimento de plantas ele acontece há 470 milhões de anos atrás. Né? Todavia, ainda demorou bastante nessa história para o bambu surgindo. O bambu acabou surgindo aproximadamente 400 milhões de anos depois. Tá? Então, segundo Hidalgo Lopes, o surgimento do bambu ele remonta ao período Cretáceo, que é um pouco antes do período terciário, que acontece ali por volta de 65 milhões de anos atrás, tá? Que é quando surge também os primeiros ancestrais distantes do homem. Então essa planta rica, que já foi uma grama, um alimento para os dinossauros, também está ligado ao homem há muitos e muitos anos, tá? O período Cretáceo, gente, ele pertence então à era Mesozoica e ele é marcado pela fragmentação do continente, né, a antiga Pangeia, o surgimento das plantas com flores, os primeiros mamíferos ovíparos, né, os pássaros,
e também o surgimento e a brusca extinção dos dinossauros, né, pterossauros, pleurossauros, então sendo aí a segunda maior extinção em massa do nosso planeta, né? Então o bambu ele teria sobrevivido a essa grande extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos atrás. Mesmo com as grandes nuvens de poeira que cobriram todo o globo por meses, né, após a caída do meteoro, e a causa de extinção de inúmeras espécies, a gente tem então a sobrevivência dessa planta aí que já alimentou grandes e pequenos seres, né, que é uma questão fantástica se a gente for analisar. Essa imagem, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, é uma imagem que corresponde aos primeiros bambus, aos bambus asiáticos mais antigos já encontrados, e os bambus mais antigos já encontrados em todo o mundo, tá bom? Esses bambus encontrados, eles datam de 28 milhões de anos atrás e foram encontrados no nordeste da Índia, tá bom? De acordo com o autor principal do estudo, então, os primeiros bambus na Ásia teriam surgido, então, na Índia, né? Conforme também apontam alguns outros estudos moleculares independentes, o que não é uma surpresa para os estudiosos da área, já que o Nordeste, assim como o Sul da China, ele é um centro de diversidade de bambu, tá bom? Nesse estudo também aponta-se, conforme a reconstrução da vegetação e das previsões climáticas da época, que o bambu ele teria surgido em um período muito quente e úmido e se adaptado ao longo de milhões de anos, encontrando-nos hoje em climas frios, climas secos, climas desérticos em diferentes altitudes, né? Segundo o National Geographic, pessoal, os arqueólogos descobriram que o bambu ele foi utilizado como ferramenta desde a pedra lascada há mais de 2,5 milhões de anos atrás. Então o bambu ele tem marcado aí os seres humanos há muito tempo, tá? Inclusive lá na área de próximo a Bogotá, ali na área de La Virgínia, a 150 quilômetros mais ou menos de Bogotá, foram encontrados já alguns fósseis desse material. Assim como lá na China, né? Por volta de 1086 na China, houve um grande desmoronamento de terra, onde eles encontraram intactos, né, floresta contendo comos e rizomas completos transformados em pedras, né? E enquanto isso também, na América Latina, a gente já encontrou alguns sítios arqueológicos, a gente não, né? Cientistas encontraram sítios arqueológicos localizados na região do Equador, que é um grande potencial do bambu no mundo, né? Mostrando que o material era utilizado para a construção de pontes, cercas, barricadas, aquedutos e até prisões há cerca de 5 mil anos atrás. Então esse material ele foi utilizado, em especial provavelmente o guada angutifolia, né, que é um dos preferidos dos colombianos e dos equatorianos. Olha só que incrível esse dado, né? E a influência do bambu, gente, na diferença de sociedade é tão marcante que lá na China, por exemplo, o bambu ele é conhecido como amigo das pessoas e é considerado um símbolo de longevidade. Além disso, a forma do crescimento do bambu é considerada uma influência direta na direção vertical da escrita. Os hindus, eles costumam dizer, inclusive, que o bambu, ele serve o homem do berço ao túmulo. Por isso lá ele é considerado um símbolo de amizade. Enquanto no Vietnã, ele está simbolicamente relacionado à existência do país. Olha que marcante isso. Pois como os vietnameses dizem, né, o processo de propagação natural do bambu ele é constante, assim como o processo de renovação das suas gerações, né? E a gente observa essa ligação intrínseca entre o mito da criação e as culturas asiáticas e o bambu em vários outros pontos, né? Como no caso da Filipina, que eles acreditam que o primeiro homem e mulher despontaram de um como de bambu que emergiu numa ilha caída após a batalha, das forças elementares, né, que era o céu e o oceano, ou outros mitos semelhantes, como no Japão, que ele é usado para proteção, ou no Havaí, na Malásia, onde mitos semelhantes também são encontrados, né? Mas aí as pessoas geralmente perguntam, mas Mauro, o bambu então ele era usado somente por povos originários, ocidentais? Bom, eu digo sempre sim e não. O bambu ele foi sim muito utilizado pelos povos originais, muito utilizado pelos povos orientais, né? Mas ele contribuiu para a humanidade aí há muito, né? Desde o berço da nossa formação, como eu disse, sendo usado como ferramenta por diversas vezes, para construções como o Taj Mahal, que foi construído como prova de amor, né? Depois do falecimento de uma das esposas do antigo imperador.
É um projeto que envolveu mais de 20 mil homens, né? Tem um custo estimado para os dias de hoje mais de 1,5 bilhões. E aí ele levou 30 anos para ser construído. Esse patrimônio da humanidade tem suas paredes de granito e a cúpula ela tem base construída em bambu. E é hoje considerado um grande símbolo da amizade, um grande símbolo para a humanidade, né? Outro local onde o bambu foi utilizado foi na invenção da lâmpada. O primeiro filamento utilizado, depois de testar inúmeros filamentos disponíveis na época, o filamento escolhido foi o filamento carbonizado de bambu, tá bom? Que serviu de base ali para Thomas Edison utilizar por um bom período ainda, tá bom? Então, pessoal, é preciso entender, primeiramente, que o bambu ele era exótico, principalmente quando a gente fala na América e no Brasil, tá? Então ele era considerado como exótico durante o período colonial para o Ocidente, tá? E aí a gente tinha contato com o bambu sim durante o século XVI a XIX, mas era algo que vinha como artigos vindos das colônias asiáticas ou presentes que eram plantados ali no jardim europeu, tá? Como uma coisa exótica, não uma coisa conhecida ainda. Mas Hidalgo Lopes, lá em 2003, no livro Bambu, O Presente dos Deuses, nos mostra um outro lado da história, principalmente na América Latina. Lopes ele cita ali nessa publicação que espécies nativas de bambu de grande porte eram já utilizadas por indígenas para a produção de ferramentas, fortes, moradias e até armas, né? Os guadas, pessoal, já habitavam e enriqueciam as nossas terras, tá bom? E de acordo com o autor, e algumas informações que ele coletou de cronistas espanhóis e de sacerdotes que chegaram na América durante o século XVI, é que ao chegarem eles encontraram então cidades de nativos construídas dentro de grandes florestas de bambu gigante, cercadas por fortes construídos com bambu ainda vivo, gente. Olha que incrível. E esse bambu ele protegia as tribos inimigas e mais tarde também ajudou esses indígenas a se proteger dos invasores espanhóis. Infelizmente, não com tudo que eles precisavam, né? Mas infelizmente, então, pessoal, toda essa cultura que eu acabei de citar, ela acabou se perdendo, porque a gente tem um extermínio de mais de 90% da população, né? Restando aí pouquíssimos descendentes na América Latina com conhecimento, restringindo então um uso do bambu que era muito rico e relacionando ele à pobreza, né? A barracos, à miséria e ao campo, tá bom? A gente tem aí, então, uma transformação do que era um símbolo de identidade cultural num símbolo de miséria e escravidão. Mas essa cultura, gente, e a isso a gente tem que agradecer aos grandes mestres, ela se manteve viva, tá? E foi ganhando força. E hoje a gente sabe como é essa força colombiana e equatoriana com o bambu no mundo. São grandes exportadores, grandes construtores, vêm dessas regiões, né? Mas por que eu quis trazer isso antes de falar mais a fundo no Brasil, tá bom, pessoal? Porque o mesmo autor, que é o Lopes, né, ele cita que antes da chegada de Colombo, de toda a destruição causada por esses colonizadores, havia no mundo mais um local com a cultura do bambu tão viva quanto a cultura asiática, que era a América. E isso mesmo, gente, tipo, os grandes centros das culturas de mais destaque, né, hoje são asiáticos, mas a gente tem aí grandes centros culturais na Guatemala, na América Central, nas áreas da Colômbia, no Equador e, com sorte, nos próximos anos do Brasil. Tá bem, pessoal? Mas então, o que acontece no Brasil? Bom, vamos lá para essa história, né, pessoal? No Brasil, o uso do bambu, gente, ele é uma antiga tradição indígena, né? Sua existência, ela favoreceu, inclusive, a expansão dessas tribos por todo o país, usando aí como matéria-prima abundante, pois tratava-se aí de uma gramínea com brotação anual, né? Uma planta permanente. Então, o bambu ele era utilizado para a construção de moradias, arcos, flechas, flautas, adornos, cestarias, entre outros objetos de uso caseiro, né? E tinha diferentes utilizações. As espécies utilizadas, elas eram inúmeras, como se tem lá no começo, mas elas classificadas mais ou menos conforme seu tamanho e características, né? Como eu falei, tem mais de 40 nomes, mas destacando aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem os pequenos portes, né, os taquari,
os de médios portes, que são as taquaras, e os de grandes portes, que são conhecidos como taquaruçu. É um nome que a gente ainda ouve muito no dia a dia, né? Às vezes as pessoas pedem identificação de bambu, mas é um taquaruçu. Isso vem dessa questão, tá bom? Vem dessa riqueza da cultura indígena. Mas o que aconteceu no Brasil, afinal? Bom, até a chegada da família real portuguesa, que aconteceu em 23 de novembro de 1808, a gente não tinha no Brasil espécies não nativas de bambu. Não ao menos o que se conhece da história, tá, pessoal? Isso porque no período de 1500 a 1800, embora os portugueses já utilizavam um pouco a planta aqui no Brasil e no mundo, e eles já conheciam outras espécies asiáticas e os usos deles, mesmo assim eles não viram uma necessidade de introduzir espécies de bambu dentro do Brasil. Mas com a invasão do exército francês, né, de Napoleão Bonaparte, ao território português, a gente tem a vinda dessa família real para o Brasil, que encontrou então ali uma colônia atrasada, né, proibicionista, que basicamente só produzia cana-de-açúcar e gado e minerais preciosos, né, carente de uma estrutura com escolas, indústrias, jornais ou editoras, né. Como a coroa não sabia muito bem quanto tempo ela ficaria ali no Brasil, ela viu essa necessidade pungente de trazer mudanças, né? Então ela promoveu a abertura dos portos e a autorização das primeiras imigrações de estrangeiros. E aí começa a vinda de novas espécies de bambu para o Brasil e o início da valorização desse material aqui no Brasil, tá bom? Então, o primeiro registro histórico dessa introdução de novas espécies, pessoal, ele data da época de 1812 a 1814, tá? E ele aconteceu, então, a partir da entrada dos chineses no Brasil. Segundo o professor Xu Shangsheng, do Departamento de Línguas Orientais lá da USP, em 1809, pouco antes da chegada da família real ao Brasil, o ouvidor-geral de Macau, que era uma colônia portuguesa na China, ele enviou dinheiro em ouro para cá, né, e presentes para a coroa portuguesa que estava sendo exilada no Rio de Janeiro. Entre esses presentes vieram sementes de chá, especiarias e árvores frutíferas, tá? No mesmo navio vieram também os 3 primeiros chineses que iniciaram então a plantação de chá no Jardim Botânico. Esse cultivo de chá no Jardim Botânico posteriormente não se mostrou viável devido ao clima, mas o fato é, pessoal, nos anos de 1812 a 1814, 300 famílias chinesas se mudaram para o território brasileiro, trazendo plantas típicas de sua terra, em especial bambus de origem asiáticas, que também encantaram os olhos dos portugueses, né? Então, em poucas décadas, o bambu chinês aí, ele se difundiu por todo o território nacional. Isso porque ele era mais adaptável, ele era pouco exigente aos diferentes tipos de solo, ele era já uma planta domesticada, diferente das espécies que só cresciam em ambientes florestais de bambu que a gente tinha até então. Então o bambu ele passou a fazer parte do ambiente rural, usado aí para diferentes fins do dia a dia, né? Na aplicação da agricultura, como cercas vivas ou cercas mortas, né? Divisão de ambientes, ele passou a ser utilizado para estaquia. Todavia, ainda não havia um destaque no ambiente urbano e também não havia um uso industrial desse material até então, tá? Esse aqui, pessoal, é até o motivo desse slide, né? Essa aqui é a vista chinesa. Ela é localizada lá no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e é um mirante que oferece uma das vistas mais bonitas da cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar a vista para vocês, tá? Ela foi construída pelo prefeito Pereira Passos, inaugurada lá em 1903, em homenagem a esses trabalhadores chineses que vieram para o Brasil trazer esse cultivo de chá, né? O projeto, pessoal, ele foi idealizado pelo... Olha só que vista mais linda. O projeto ele foi idealizado pelo arquiteto Luiz Rey e é uma estrutura que imita o bambu, mas ela é produzida em argamassa e cimento. Olha que engraçado. E posteriormente ela é pintada como se ela fosse bambu. Que por um lado é triste, né, sabendo que a mesa poderia ser feita puramente em bambu, mas mostra também a realidade da época da utilização desse material e o avanço da indústria de cimento no Brasil, né, pessoal? Olha que vista mais linda desse ponto. E poucas pessoas sabem a relação com a vinda do bambu para o Brasil, né? Os bambus que a gente utiliza muito aqui dentro da construção. Bom, seguindo com o desenrolar dessa história, pessoal, foi então a partir de 1850
que o bambu teve os primeiros lampejos da indústria na indústria no Brasil, tá? Essa parte que eu tenho que agradecer muito ao pessoal da Bambusque, que fez possível eu estar trazendo essas informações para você. Isso aqui que vocês estão vendo é uma coleta de vários dados de várias fontes, e essa aqui eu tive conhecimento através do site da Bambusque. Tenho que agradecer muito o pessoal de Santa Catarina, que faz um trabalho fantástico com bambu no Brasil, tá bom? Então, pessoal, a gente tem aí em 1850 os primeiros lampejos do uso industrial do Brasil, com o surgimento então das primeiras fábricas de celulose e papel no Brasil, que eram pequenas unidades, ali localizadas nos estados do São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tá bom? Que eles utilizavam justamente o bambu como uma matéria-prima fibrosa para a produção do papel. A gente tem que ter em mente, gente, que o século XIX é onde o uso do papel começou a se difundir numa escala industrial. E também um século onde a gente passou a utilizar a madeira como matéria-prima para a fabricação do papel, que foi introduzida lá pelo naturalista francês Réaumur em 1719. No mundo, então, as primeiras espécies utilizadas para a fabricação do papel naquela época eram pinheiros, abetos, coníferas, né, em geral. Já o eucalipto, ele ainda não era uma realidade de cultivo em larga escala naquela época. E essas plantas que eu citei anteriormente, elas são características lá do hemisfério norte, não da América do Sul. Então, aqui no Brasil, eles encontraram um problema e o bambu ele passa a ser utilizado como uma matéria-prima principal, porque ele era abundante e, ao mesmo tempo, muito espalhado, tá bom? Esse relatos dessa época, né, elas podem ser observadas aí nos relatos de Ronaldo Bastos. Tem uma publicação muito interessante sobre a história da Companhia da Fábrica de Papel e Papelão, lá de Bom Retiro de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Essa operação ela foi inaugurada em 1885 e lá eles encontraram uma série de dificuldades para a produção do papel com cavacos de madeira e soda cáustica, né, que eles usavam para a obtenção da celulose. Devido à guerra na época, a importação de soda cáustica era um problema de logística. Sendo assim, a fábrica passa a utilizar palha de arroz, que vinha da produção agrícola, e o bambu, que era um material local e abundante, que consumia menos soda cáustica nesse processo de extração da celulose. Mas, com o aumento da demanda, gente, e como esses plantios eram muito dispersos ainda, a importação da celulose naquele momento começou a se mostrar viável, o que muda mais para frente, né? Mas já utilizando outra planta. E aí, o que foi que aconteceu a partir de 1900? Com a introdução da cultura de eucalipto, que passou a ser utilizada para a produção de dormentes, postes e para a produção do papel, o resultado que a gente tem é a redução do consumo de bambu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a forte imigração japonesa acontecendo. Olha que interessante. E essa imigração traz junto com ela toda a cultura e costumes, né? Introduz aí, então, no Brasil todos esses costumes e com eles vem também os bambus alastrantes, tá? Típicos de clima frio, como o gênero Philostactes, que ganham o Brasil também, né? Então, em 1960, a gente tem a primeira pesquisa científica brasileira sobre o bambu, que foi encabeçada pelo governo de São Paulo através do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que passa, então, naquela época já a estudar o bambu para a produção de papel e celulose novamente, né? E eles criam, nessa época, uma coleção de 50 espécies, agora tropicais, de alto rendimento para essa indústria. Esse estudo, na época, ele brilhou os olhos de vários fabricantes, vários industrialistas, né, que utilizavam papel. E duas fábricas em especiais se interessaram muito, né? O grupo João Santos aí se destaca com fábricas localizadas no Pernambuco e no Maranhão. Essas fábricas elas substituíram o uso das folhas de palmeira para a produção dos sacos de cimento por bambu. Pois o bambu ele se mostrava mais forte e mais rentável. Então a gente tem como resultado disso uma coisa fantástica, que são os primeiros cultivos de bambu em larga escala. Tá? Eles chegaram a cultivar 50 mil hectares nas 3 décadas de operação. 3 décadas de operação, que durou até 2006, tá bom? Aí, pessoal, em 2006 a gente tem
uma das fábricas sendo desativada por uma série de problemas, né, jurídicos, e a outra passando a utilizar o papel reciclado por motivos puramente econômicos, né, e ambientais. Então, o cultivo ele ficou parado e hoje ele é utilizado aí por indústrias de biomassa para geração de energia, tá? Mas é um cultivo real que existe no Brasil e algo fantástico aí. Bom, o século XXI em si, gente, ele já é marcado por interesse de bambu no mundo, tá? Devido aos avanços que a gente tem lá com os chineses, tá? No processo de industrialização dessa cadeia produtiva que já existia ali mais artesanalmente, tá? Tendo então como resultado, gente, uma onda de exportação em massa a partir dos anos de 1980 de produtos chineses, como laminados, móveis, esquadrias, utensílios domésticos, carvão ativo, conservas de brotos e muitos outros, tá? Nessa mesma época, gente, o governo chinês ele viu uma necessidade de avançar ainda mais essa cadeia produtiva e ele passou também a oferecer bolsas de estudos a estrangeiros. Inclusive, muitos brasileiros nessa época se formaram nesses cursos e passaram, então, a ser divulgadores dos múltiplos usos dessa planta aqui no Brasil. A gente tem também, nessa época, o estabelecimento da internet, que é muito importante, né? A gente tem o estabelecimento, então, da internet como meio de comunicação oficial, né? O surgimento dos grupos de discussão de bambu aqui no Brasil, um dos mais importantes lá no antigo site Bambu Brasileiro, que hoje já é indisponível, o surgimento das primeiras entidades representativas dessa comunidade de bambuzeiros, né? Sendo a primeira a Bambuzal Bahia, fundada lá em 2004. Olha que recente, gente. Posteriormente, a gente teve a fundação da Bambusque, que além de iniciativas regionais, né, além da Bambusque, a gente tem outras regionais no Paraná, São Paulo e Goiás, né, e no Rio Grande do Sul também. Já em 2005, gente, oficializa-se então a primeira rede brasileira de bambu, que é a RBB, que foi o fruto ali do avanço de vários grupos que eu citei anteriormente, né, que motivou o governo federal, por intermédio da CNPq, a emitir editais públicos de estudos em bambu em 2006. E também em 2013, tá, pessoal? Envolvendo aí as maiores universidades brasileiras e também acontecendo a realização de 3 grandes congressos nacionais, os primeiros grandes congressos nacionais sobre o tema bambu, tá? Onde, além disso, obtivemos aí junto à BNT a primeira elaboração de normativa técnica, tá? Referente à construção de estruturas em bambu. Olha que importante foi esse movimento que aconteceu através da RBB, né, e de todas essas pessoas a partir de 2005. E avançando um pouquinho dessa história, gente, em 2011, a gente tem novamente esse destaque dos chineses no mundo do bambu aqui no Brasil. Todo agora com uma parceria muito mais direta com o Brasil, né? Foi assinado, então, ali entre Brasil e China, um acordo, um memorando de entendimento entre os países para uma cooperação bilateral entre ciência e tecnologia na área de desenvolvimento em bambu, né? Que culminou aí, então, na criação da Lei Federal de Incentivo à Cadeia Produtiva do Bambu, que é a Lei 12.484 de 2011, tá? Ela institui, então, Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentável do Bambu, ao cultivo do bambu e permitiu aí o intercâmbio entre técnicos de diferentes países, né? Através de missões oficiais e cursos de treinamentos realizados ao longo de 5 anos aí nessa parceria. Vale destacar também, pessoal, uma outra grande iniciativa, só que agora já em 2003, onde, induzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, empresários do setor brasileiro do bambu criaram aí uma entidade representativa a nível federal, a Associação Brasileira de Produtores de Bambu, a APROBambu, tá bom? Que nos próximos anos, pessoal, ali a partir de 2013, ela conseguiu articular, né, em diferentes classes políticas, entidades estaduais e municipais também, bem como os ministérios, tá? E entidades estrangeiras. Ela articulou muito bem ali, assegurando a participação dessa representatividade em 3 câmaras setoriais do Ministério da Agricultura. Todavia, gente, a associação ela nunca se registrou na época de uma maneira muito formal, e ela foi diminuindo com o tempo. Não sei dizer para vocês hoje se ela ainda está viva e como ela está funcionando. Eu, especificamente, não participo dela, então não tenho conhecimento, tá? Mas foi uma rede muito importante
para a história do bambu no Brasil, né? E aí a gente tem, em 2016 e 2018, tá bom? A implantação de 2 centros tecnológicos importantíssimos para o bambu. Um em Rio Branco, lá no Acre, e vocês vão entender porque lá no Acre um pouquinho mais para frente do nosso curso, e o outro que é o centro tá, lá no Acre eles abriram um centro tecnológico de bambu, que um enfoque laboratorial, né, almejando tornar o Brasil aí uma referência numa produção sustentável de bambu nativo brasileiro. E lá ela é coordenada, todo esse centro vocacional, ele é coordenado então pela SECT, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Acre, além da Fundação de Tecnologia Funtac e a Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPAC, tá bom? O outro centro que eu comentei, gente, ele está ligado à Unesp, tá? Que é um centro de capacitação tecnológica em bambu, que ele fica localizado em Itapeva. O objetivo ali é o cultivo e a transformação do bambu como uma alternativa para a geração de renda na agricultura familiar, tá? Ambos esses centros eles foram financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e realizam grandes estudos de cultivo, produção de muda e treinamentos em nosso país, tá bom? Olha que interessante aí. Em 2017, a gente tem também um importante fato, que é a afiliação do Brasil ao INBER, tá? Que é a Rede Internacional de Bambu e Ratã, que é uma organização de desenvolvimento intergovernamental que promove aí, então, o desenvolvimento ambiental sustentável utilizando o bambu e o ratã. Olha que interessante. Essa organização, gente, ela foi fundada em 1997 e ela tem 48 estados membros atualmente. Tá? Ela tem sede lá na China e possui também escritórios regionais em Camarões, Equador, Etiópia, Gana e Índia, tá? Desde a fundação, ela vem fazendo aí uma verdadeira diferença na vida de milhões de pessoas e ambientes ao redor do mundo, né? Com conquistas em áreas como elevar o padrão de qualidade de vida dos envoltos na cadeia, promover construção segura e resiliente com bambu para áreas de instabilidade, restaurando terras degradadas, capacitando técnicos, artesãos, especialistas, informando políticas verdes, né? Principalmente correlacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis do mundo. Então, uma rede muito importante que o Brasil está dando seu passo inicial, que começou lá, né, como eu falei, em 2017, mas esse passo inicial ainda está acontecendo hoje, tá? O Brasil ainda está nesse processo, já que ele não pagou essa filiação até hoje. É algo bem discutido aí no mundo dos bambuzeiros atualmente, tá bem, pessoal? Então, um outro fato, eu passei esse aqui que é muito importante, tá? Para a gente finalizar essa aula aqui, é um outro fato muito importante para a história brasileira do bambu, gente, que é a formação, então, da primeira associação brasileira de bambu, devidamente registrada, né, que segue os preceitos legais de financiamento, de funcionamento, que é a Bambu BR. Ela atualmente representa vários segmentos diferentes da cadeia produtiva, tá? Como artesãos, profissionais liberais, industriais, fornecedores de equipamento, fornecedores de insumo, pesquisadores de diferentes universidades, produtores rurais, associações, né, diferentes. E essa associação é uma associação do qual eu faço parte hoje. Para mim é a maior representatividade, a entidade representativa do bambu, e é um dos melhores caminhos aí para vocês também terem contato com outros especialistas em bambu por todo o mundo e por todo o país. Lá a gente conversa bastante, a gente troca muita informação, a gente tem discussões muito importantes para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, tá bom? Por último, gente, algo bem recente que eu acho que a gente não pode deixar de destacar, mesmo para quem está online em outro estado, é o fruto da interligação entre esses participantes de entidades representativas nacionais e estaduais, né? Que são, então, as recentes aprovações da Lei Estadual de Santa Catarina, de incentivo à cadeia produtiva do bambu, e a Lei Estadual do Paraná, ambas aí políticas públicas, né, de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva, de cultivo em cada estado especificamente, o que é muito importante aí para a gente entender. Então, pessoal, toda a cadeia produtiva do bambu, ela é feita num cenário
de várias pessoas, de vários grupos se articulando, né? Eu sempre costumo falar nas minhas aulas presenciais que no bambu a gente não vive sozinho. Um como de bambu não fica sozinho. Ele precisa de outros comos para ficar em pé. E assim é no mundo do bambu, né? A gente precisa desse movimento coletivo e ele vem dando certo nos últimos anos. É um movimento que está acontecendo agora, que eu convido vocês a fazerem parte. Aqueles que já fazem parte, eu agradeço a existência de vocês, porque esse movimento do bambu está acontecendo agora. Essa cadeia produtiva, ela está se desenrolando agora, não é, pessoal? Então isso é muito importante. Bom, foi bastante informação, né? Mas eu queria oferecer para vocês um pouquinho desse panorama da história do bambu no vocês, para vocês entenderem essa cadeia produtiva, como ela vem avançando nesse ritmo acelerado, mas também oferecer algumas fontes de pesquisa, informações, contatos, associações. Então aproveitem esses detalhes, busquem esses nomes, busquem entender onde estão essas regiões, quem que está fazendo parte, o que está acontecendo ali, né? Pesquise sobre as entidades aí que eu citei, fuça bastante, tá, pessoal? Nesse site vocês vão encontrar muita informação no INBER, então nem se fala, tem muita informação de qualidade técnica que vai ajudar vocês a se nortear dentro dessa indústria, dentro dessa cultura do bambu. O bambu é uma planta sustentável, gente, economicamente viável, né, que pode ser inclusive consorciada com outras plantas e vai ter um retorno durante dezenas de anos, né? Então ele é uma planta muito importante, mas para o desenvolvimento desse setor produtivo ainda resta bastante coisa para fazer, né? Ainda mais no nosso mercado interno, que é muito amplo, né? A gente tem possibilidades de exportações futuras que nos trazem esperança. Uma vez aí que o bambu ele vem sendo novamente percebido pelo mundo todo, né, como um importante componente da bioeconomia, tá? Isso devido ao seu baixo impacto ambiental, ou impacto ambiental positivo e o seu vertiginoso crescimento, tá? Então, de produtos artesanais com alto valor agregado, como conservas de comestíveis, de brotos de bambu, bicicletas, decorações, instrumentos, produções em larga escala para biomassa e energia, gente. Celulose e papel, que eu já falei, a gente tem aí inúmeras utilizações possíveis do bambu. E no Brasil, em si, a gente tem uma série de vantagens, porque a gente está entre os maiores do mundo, né, com espécies de bambu. A gente tem um setor muito promissor aí, em um curto prazo para biomassa de energia, que é muito importante, né, que vem recebendo aí vultuosos investimentos para plantios em larga escala. Principalmente, gente, esses incentivos têm acontecido muito no centro-oeste, tá? Relacionados a bambu. Então é importante destacar, gente, nisso tudo, que o Brasil ele conta com condições ímpares e privilegiadas de clima, solo, localização, né, com disponibilidade de terras agricultáveis, com a maior disponibilidade de terras agricultáveis do planeta, né? Então a gente tem ainda, além disso, um amplo mercado interno, uma possibilidade enorme de exportação. Então isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente enriquecer essa cultura, tá? E é com essa esperança que eu quero finalizar essa aula de hoje, né? Introduzindo vocês à cadeia produtiva, para vocês poderem posteriormente aprofundar um pouco mais as características das plantas, né? As técnicas de produção, cultivo, tratamento, mas para entender esse passado, para entender essa história que a gente carrega e o momento que a gente se encontra também. Por isso essa aula é tão importante para você que está iniciando no mundo do bambu. Bom, eu encontro vocês na próxima aula. Muito obrigado por hoje e até a próxima, pessoal. Fim!